sol, até o sol é brasileiro. Críticos e historiadores são unânimes em considerar Gregório de Matos o fundador de nossa literatura. Mais tarde, no século XIX, a Bahia revela a poesia de Francisco Muniz Barreto, um dos grandes repentistas da língua portuguesa, e a obra de Junqueira Freire, que deixou os claustros para exaltar seu deslumbramento diante do mundo. Surge então Castro Alves, comparado a Rimbaud pelo seu talento e morte precoce, e a Victor Hugo pelo seu empenho nas questões sociais. E era o social o que diferenciava o poeta dos escravos de outros grandes românticos brasileiros que o precederam, como Porto Alegre, Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias. Na virada do século XX, o Brasil descobre o mestre baiano Carneiro Ribeiro, após polêmica com Rui Barbosa em torno do Código Civil. Então, Egas Muniz Barreto de Aragão, que utilizava o pseudônimo de Petion de Vilar, é considerado o maior poeta do Norte pelo escritor Euclides da Cunha. Jorge Amado surge nos anos 60 com seus romances inspirados na terra do cacau. Tornou-se o maior romancista brasileiro deste século, tendo sua obra publicada em todo o mundo. E os anos 80 revelam ao Brasil o talento de João Ubaldo, um dos escritores mais lidos neste final de século. Nestas terras, onde durante séculos o açúcar fez a riqueza do recôncavo baiano, jorrou petróleo pela primeira vez no Brasil. Por coincidência, no início da Segunda Grande Guerra, que mais tarde provocaria racionamento de combustíveis em todo o mundo. O petróleo que jorrava no Poço do Lobato em 1939 foi descoberto por Oscar Cordeiro. Mais 8 poços são encontrados em solo baiano até 1953, quando foi fundada a Petrobras. A Bahia torna-se então o maior produtor do país. Grandes refinarias são implantadas em Mataripe, movimentando os portos e gerando milhares de empregos. Mas a descoberta de novas jazidas no fundo do mar transforma a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, no maior fornecedor do produto. Hoje, 29 bacias petrolíferas em todo o país fazem jorrar por dia mais de 1 milhão de barris do ouro negro. As ruas das grandes cidades eram tão escuras que, ao entardecer, as famílias se recolhiam aos seus lares. Quando um nobre ou comerciante precisava sair à noite, escravos iam na frente, acendendo precários lampiões de azeite de baleia, instalados em pontos estratégicos. A energia elétrica chega no início deste século com linhas instaladas pela Light, mas na década de 40 ela começa a faltar e compromete a industrialização do Estado. A solução chega em 1955, com a inauguração da usina de Paulo Afonso, primeira grande hidrelétrica do país. O Nordeste passa a ser autossuficiente em energia e o Brasil, inspirado no modelo baiano, constrói hidrelétricas de porte. Neste final de século, a Bahia investe na energia solar com projetos na área rural. Mas ainda é das águas do São Francisco, represadas em Paulo Afonso, que extraímos nossa força e luz. Em 1942, a Pan American Airways construiu um campo de pouso entre as cidades de Salvador e Lauro de Freitas, sob a supervisão das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um bambuzal foi plantado nas suas imediações para proteger dos curiosos as instalações militares. Outro campo de pouso estratégico foi construído em Barreiras, então uma região desabitada. Navios brasileiros tinham sido torpedeados, fazendo centenas de vítimas. O povo exigia uma posição do governo e o Brasil ingressava na guerra como aliado dos americanos. Oficiais dos Estados Unidos, com licença do interventor Pinto Aleixo, usam os galpões do Solar do União como instalações militares. O comando da 6ª Região recruta pracinhas para compor a força expedicionária brasileira que lutou na Europa. A guerra teve um cronista na Bahia, o escritor Jorge Amado, que publicava a coluna A Hora da Guerra, no jornal O Imparcial. A
Até 1870, a região de Barreiras era habitada por um único homem, Plácido Barbosa, que morava numa casinha à beira do rio. Então, a extração de borracha da mangabeira e o cultivo de fumo e do feijão atraem colonos. Somente neste século chegam os criadores de gado, que intensificam o comércio com Goiás. Por muito tempo esquecido, sem uma infraestrutura de transportes adequada, o oeste baiano revelava seu potencial de terras férteis, aptas para o cultivo de grãos nos anos 70. Mas foi nos anos 80 que a soja se tornou um dos produtos mais importantes para a economia do estado. A soja atrai indústrias de beneficiamento e a Bahia passa a ser o segundo polo produtor do país. A cidade cresce e o oeste, esquecido por quase 5 séculos, desperta para o desenvolvimento. Em 1949, Salvador assistiu a um desfile semelhante a este para comemorar os 400 anos da cidade. Meio século depois, milhares de personagens renascem para contar a história dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Personagens dos livros de história como Pedro Álvares Cabral e seu escrivão Pero Vaz de Caminha, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e o invasor Maurício de Nassau. Mas também personagens anônimos como os primitivos habitantes desta terra, os europeus que aqui se estabeleceram e os negros arrancados da terra-mãe para a escravidão. E o Brasil, 500 anos depois, reavalia suas origens, desfila sua cultura, seus contrastes, suas desigualdades. E a Bahia, no calor das comemorações, reafirma para o mundo: o Brasil nasceu aqui.